estudante de Minas Gerais! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Suzana Apolinário. Hoje conosco está a intérprete de Libras, Vânia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Essa aula é para o segundo ano do ensino médio. Mudança de fase, parte 2. É uma aula que corresponde ao PET volume 3 e encontra-se nas semanas 5 e 6. Na aula de hoje vamos compreender as mudanças de fase da matéria, compreender as diferentes fases da matéria do ponto de vista do modelo microscópico, resolver problemas envolvendo mudanças de fase. Ok, na última aula nós vimos a mudança de fase fusão. Hoje nós vamos ver a vaporização. O que é a vaporização? É a mudança da fase líquida para a fase gasosa. A vaporização, ela pode ocorrer por 3 processos diferentes. Por exemplo, ela pode ocorrer por evaporação, que é um processo lento. Por exemplo, a evaporação da água. A água vai sair da fase líquida e vai para a fase gasosa. Ebulição é um processo de vaporização que ocorre mais rapidamente. Por exemplo, quando você coloca uma vasilha com água no fogo e a água começa a ferver. E tem também a calefação, que é um processo mais rápido. Por exemplo, se você deixar uma gota de água cair na superfície de uma chapa de metal quente, rapidamente ela vai passar da fase líquida para a fase gasosa. Bom, vamos entender a evaporação. Essa figura mostra um recipiente contendo um líquido e nós podemos observar que na superfície do líquido, representado pela cor vermelha, são as moléculas que estão mais na superfície daquele líquido. O que acontece na evaporação? Essas moléculas que estão na superfície do líquido, elas vão absorver calor do ambiente. Absorvendo calor, elas vão ficar mais energéticas e conseguirão então romper a ligação que as prendem no líquido e escapam do líquido para o ambiente na forma de vapor, de gás. É um processo lento. Mas existem alguns fatores que podem influenciar na velocidade da evaporação. Por exemplo, a superfície de contato e a temperatura. Vamos pensar, se você pendurar uma roupa molhada no varal sob o calor do sol para secar, a gente observa que se a temperatura estiver mais elevada, a roupa seca mais rapidamente. Então, a temperatura ela pode acelerar o processo de evaporação. E também a superfície de contato. Veja aqui a minha figura. Essa figura representa dois recipientes contendo a mesma quantidade de água. Um copo com água e uma bacia com água, que foram deixados sob o calor do sol. A gente sabe que com o passar do tempo a água vai evaporar, mas onde ela vai evaporar mais rápido? Onde a superfície de contato do líquido com o ambiente for maior. Então, na bacia, a água vai evaporar mais rápido. Isso acontece, por exemplo, se derramar uma quantidade de água no chão. Normalmente, a gente pega um pano e espalha aquela poça de água. Por quê? Assim nós estamos aumentando a superfície de contato do líquido com o ambiente, com a vizinhança. E ocorre então a troca de calor. E por a superfície de contato ser maior, a evaporação vai acontecer mais rapidamente. Ebulição.
A ebulição é, por exemplo, a água fervendo, né? O que acontece? Um recipiente com água, se for colocado em contato com uma fonte de calor, ele vai absorver calor. A sua temperatura vai aumentar, vai chegar num ponto em que aquela substância vai mudar de fase. É o que ocorre com a água fervendo. Vamos ver aqui uma simulação que vai nos mostrar a ebulição da água. Então, veja, essa simulação mostra uma quantidade de água que está em um recipiente. Bom, água no estado líquido. Então, como eu mostrei para vocês na aula passada, né? Essas moléculas de água, elas têm agitação térmica. O líquido, ele tem as suas moléculas mais espaçadinhas, com uma certa mobilidade. Bom, eu vou então fornecer calor para essa massa de água que está aqui nesse recipiente. Com o passar do tempo, veja, as moléculas de água começam a ficar mais agitadas, elas estão absorvendo calor, a energia interna está aumentando. Então, a gente percebe que as moléculas vão ganhando mais velocidade, vão se movimentando mais em todo o recipiente. Aqui, elas passaram do estado líquido para o estado gasoso por meio de uma ebulição. Continuando. A ebulição, assim como a fusão, ocorre de maneira bem específica. Então, vejamos, a uma dada pressão, a temperatura na qual ocorre a ebulição é bem definida para cada substância. E essa temperatura é chamada de ponto de ebulição. Bom, alcançado o ponto de ebulição, é necessário fornecer calor ao líquido para que o processo continue. E esse calor é chamado calor latente de vaporização. Mas atenção, durante a mudança de fase, seja ela a fusão, seja a ebulição, durante a mudança de fase, a temperatura da substância permanece constante. Por quê? A substância está absorvendo calor ou liberando calor, dependendo da mudança de fase. Mas esse calor não é utilizado para aumentar a temperatura. Esse calor é utilizado para romper a ligação ali da estrutura interna da substância. Esse calor, então, é utilizado na mudança de fase. A temperatura permanece constante. Bom, regularidades da ebulição. Vamos pegar aqui o elemento água, substância água, e vamos analisar o que acontece com a água na ebulição. Bom, o ponto de ebulição da água, a pressão de 1 atmosfera. Então, é importante observar que a pressão é fator determinante aí da temperatura de ebulição, assim como da temperatura de fusão. Na mudança de fase, a pressão, ela influencia a mudança de fase. Então, a água, a pressão de 1 atmosfera, ela entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Uma vez iniciada a ebulição da água, eu ainda preciso fornecer 540 calorias para cada grama de água, para que cada grama de água consiga mudar da fase líquida para a fase de gás, vapor. Outra substância, o mercúrio, que é um metal líquido. O ponto de ebulição do mercúrio é mais alto, 357
graus Celsius e o calor de vaporização, 65 calorias para cada grama de mercúrio. Temos aí o álcool etílico. Veja, o ponto de ebulição dele é mais baixo que o da água. E ele precisa de 204 calorias por grama. Esse, portanto, é o valor do seu calor latente de vaporização. Hélio é uma substância que, à temperatura ambiente, encontra-se no estado gasoso. O ponto de ebulição dele é muito baixo, menos 269 graus Celsius. Mas o calor latente de vaporização dele também é baixo, 6 calorias para cada grama. Então, nós percebemos que a ebulição ocorre de maneira específica e que a pressão é um fator determinante para o ponto de ebulição de cada substância. Vamos ver um exemplo. Determine a quantidade de calor que deve ser fornecida a 20 gramas de água líquida que se encontra a temperatura de 100 graus Celsius para que toda a água, após entrar em ebulição, transforme-se em vapor. Primeiramente, nós vamos considerar que a pressão aqui é de 1 atmosfera, 1 atm, ok? Então, nós temos aqui, ó, a água está na sua temperatura de ebulição. Então, a partir dessa temperatura, se eu continuar fornecendo calor para a água, ela vai entrar em ebulição e vai mudar da fase líquida para a fase gasosa. Bom, mas são 20 gramas de água. Eu não posso fornecer qualquer quantidade de calor. Ela não vai vaporizar com qualquer quantidade de calor. Precisa, então, entrar aí o calor latente de vaporização da água. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias para cada grama de água. E como que eu calculo essa quantidade de calor necessária? A quantidade total de calor, que eu chamo de ΔQ, é igual a massa vezes o calor latente de vaporização. Então, agora eu vou substituir os valores nessa minha expressão e vou resolver, vou fazer os cálculos. A quantidade de calor necessária para que essa massa de água, que é de 20 gramas, transforme-se totalmente em vapor, vai ser 20 gramas vezes 540 calorias por grama. Então, aqui eu posso cortar, cancelar o grama e vou multiplicar 20 vezes 540. Isso aqui vai me dar um calor total igual a 10.800 calorias. Então, somente se eu fornecer essa quantidade total de calor para a água, é que aquele 20 gramas de água vai vaporizar completamente. Se eu fornecer uma quantidade de calor menor que essa, eu não vou conseguir fazer com que esse 20 gramas de água vaporize completamente. Influência da pressão na mudança de fase. Aumento da pressão geralmente acarreta aumento na temperatura de fusão. Então, para algumas substâncias, se nós aumentarmos a pressão, a temperatura de fusão também aumenta. Opa, mas a água é uma exceção, já já a gente vai ver. E o aumento na pressão geralmente acarreta aumento na temperatura de ebulição. Então, vejamos.
Em uma panela de pressão, por exemplo, a água atinge temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Ou seja, eu aumentei a pressão sobre a água, mas o seu ponto de ebulição também aumentou. Então, consegui manter a água ali a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. E isso favorece o cozimento dos alimentos. Por isso que na panela de pressão, o alimento cozinha mais rápido. A diminuição da pressão acarreta diminuição na temperatura de ebulição. Então, veja, é possível, por exemplo, fazer a água ferver a temperatura de 20 graus Celsius se a água estiver no vácuo, pressão baixíssima. Assim, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, cuja pressão é menor que 1 atm, aliás, na cidade do Rio de Janeiro, cuja pressão equivale a cerca de 1 atm, a água ferve a 97 graus Celsius. Em Brasília, a pressão é muito menor, porque Brasília está a um nível mais alto. Então, a água ferve a temperatura mais baixa. Lá no Monte Everest, que é muito alto e a pressão é muito baixa, conseguimos fazer a água ferver a 72 graus Celsius. Mas eu disse que a água é uma exceção. Algumas poucas substâncias, como a água, por exemplo, fogem do comportamento geral. Se aumentarmos a pressão sobre a água, nós conseguimos diminuir a sua temperatura de fusão. Veja um exemplo. Aqui eu tenho uma barra de gelo que vai ser traspassada por um arame, que tem 2 pezinhos nas suas extremidades. Esse arame, então, vai forçar aqui a barra de gelo, vai aumentar a pressão sobre a barra de gelo. E com isso a gente consegue fundir o gelo a uma temperatura abaixo de 0 graus. Outra aplicação acontece com as hastes dos patins. Quando se patina no gelo, essas hastes vão aumentar a pressão sobre a superfície e então o gelo vai se fundir a uma temperatura abaixo de 0 graus, o que vai favorecer o patins deslizar no gelo. Então, aumentando a pressão sobre a água no estado sólido, você consegue diminuir a temperatura de fusão da água. Diagrama de fase. A fase na qual uma substância se encontra depende, então, das suas condições de temperatura e pressão. Vamos entender o que é esse diagrama de fase. Aqui eu tenho um gráfico que mostra a pressão e a temperatura de determinada substância. As curvas, curva de solidificação, curva de vaporização, e nós temos que, por exemplo, dentro dessa área 1, a substância vai encontrar no estado sólido. Então, dependendo da pressão e da temperatura a que se encontra essa substância, ela pode se encontrar no estado sólido. Por exemplo, se diminuirmos a pressão e aumentarmos a temperatura, atingindo aqui uma outra temperatura, T2, nós teremos que essa substância estará no estado de vapor. Então, o diagrama de fase, ele nos mostra em que estado a substância se encontra, dependendo do valor da sua temperatura e da sua pressão. O diagrama de fases, ele mostra o estado de todas as substâncias. Cada substância tem o seu diagrama de fase específico. Por exemplo, o diagrama de fases da água.
Observem. A pressão de 1 atm, a temperatura de 0 graus, a água encontra-se aqui em seu ponto de fusão, na curva de fusão. Aqui nesse ponto a água está nos dois estados, sólido e líquido, simultaneamente. Mas se a pressão aumentar, a temperatura de fusão diminui. Esse é o exemplo do diagrama de fases da água. Com isso, meus queridos, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês para a próxima aula. Bons estudos!